Olá, que bom estar aqui no YouTube com vocês, falando sobre a dependência química, sobre tratamento e recuperação. Num vídeo anterior, eu falei sobre a manipulação, mas eu não falei sobre atitude de pessoas, né, dos familiares, em relação ao dependente químico deles quando chegam para manipular. E eu estou aqui na Casa de Recuperação, no PCJ, nossa comunidade terapêutica, onde nós fazemos o tratamento com esses rapazes. E neste vídeo especificamente, cada um, né, nós escolhemos aqui 5 rapazes e eles vão falar de que forma eles manipularam, né, um fato pelo menos, claro, foram muitos, mas pelo menos um fato eles vão relatar e logo depois eu dou um retorno de cada um. Eu acho que vai ser muito legal para você ter exemplos sobre manipulação. Então vamos ao primeiro caso. No meu caso, eu manipulava muito a minha mãe. Eu chegava para manipular ela, pedir dinheiro e chegou um certo tempo ela se blindou. Começou a aprender a falar não e eu ficava muito frustrado com aquilo, mas ela tinha se blindado. Ela aprendeu a falar o não para mim. E você acha que esse não que ela deu para você ajudou a você a ter um despertar, uma consciência maior, estimulou pelo menos que um pouco a você buscar um caminho de recuperação? Sim. Exato. Então, isso é o que acontece. Muitos familiares ficam numa situação em que o dependente químico, quando começa a manipular, querendo dinheiro, eles ficam com medo do dependente químico roubar lá fora, fazer dívida para o traficante, eles começam a dar dinheiro. Na verdade, esses familiares estão alimentando a doença adictiva, né? E retardando o processo do rendimento desses dependentes químicos. Então, vocês veem nesse caso o exemplo de uma mãe, em que ele começava a pedir dinheiro para ela, possivelmente a manipulando, mentindo, omitindo, e essa mãe deu o limite, deu o corte, né, para esse dependente químico. Ela deu o não para ele. Esse não é fundamental. O não, ele ajuda o dependente químico resistente a abrandar sua resistência, amortecer sua resistência e buscar um caminho de tratamento e possivelmente de recuperação, posteriormente recuperação. Vamos ao segundo caso. Eu também sempre manipulando, tudo que eu conseguia, que eu queria, eu conseguia na manipulação. Eu estive no último momento prestes a ser preso ou morto por dívida e meu recurso foi minha mãe. Mas como minha mãe já está na idade e meus irmãos interditaram ela, eu fui a minha irmã que toma conta de tudo e falei para ela, relatei que eu poderia morrer ou ser preso, mas ela em momento algum se sensibilizou. Ela disse que da mesma forma que eu cheguei aonde eu cheguei, arrumei meus problemas sozinho com minhas próprias pernas, que eu procurasse a solução sozinho, porque as portas estariam fechadas. Nem dinheiro para passagem ela iria me dar. Inclusive, quando você veio até buscar o tratamento, veio aqui para a casa de operação, parece que eles se negaram também a te dar o dinheiro. Sim. Exatamente. Então, vocês veem que o dependente químico, ele tem uma capacidade incrível, né, para ir atrás da dependência química, das drogas. Ele tem essa capacidade. Ele é articulador, né? E eles, existe um termo que se diz, né, simbolicamente falando, que eles dão nó em pingo d'água. Então, se eles conseguem ter energia para dar nó em pingo d'água, né, para manipular, para disfarçar, para fazer acontecer o que eles querem dentro da sua proposta adquisitiva, essa família, neste caso, chegou para ele e falou, não, se você conseguiu com as suas próprias pernas fazer tanta coisa errada, com as suas próprias pernas você vai buscar fazer o certo. Ou seja, nem para buscar ajuda eles chegaram junto. E tem casos de famílias que realmente, né, chegam a um ponto e que colocam o dependente químico para ele assumir sozinho a busca do seu tratamento, da sua recuperação. Vamos a um próximo caso. Então, bom dia. Eu manipulei até minha vinda para a instituição, né? Eu encontrava amigos que queriam me ajudar e eu pedia que me levasse, me trouxesse na comunidade, né? E eles me deixavam até certo ponto. Eu manipulava eles para me trazer até na porta. Eles, não, se você quiser ajuda, você vai até lá e pede ajuda. Exato, né? A gente chama de um dependente químico que, na verdade, está resistente, e pessoas
que querem ajudar, que às vezes nem são da própria família, né? Às vezes oferecem o dinheiro para ele até buscar o tratamento ou o próprio automóvel para poder levar de carro, né? E ele acaba tentando manipular, né? Apresenta uma pseudo-vontade de se tratar, que na verdade não é real, né? E aí chega próximo, mas no fundo, ele não quer o tratamento. Então, na verdade, a gente precisa sempre procurar perceber o que está além daquilo que ele fala, que o dependente químico verbaliza, além das palavras dele. Nesse caso, vocês viram que é um dependente químico que usou o tempo das pessoas, usou o combustível das pessoas, usou a boa intenção das pessoas e depois não correspondeu. Não correspondeu, não foi para as pessoas que levaram ele, não. Não correspondeu para ele próprio. Então, quer dizer, eles fazem muito isso. Fazem promessas para as pessoas falando que vão se tratar, que vão se cuidar, e isso não acontece enquanto eles realmente não tomarem uma consciência verdadeira que precisa pagar um preço saudável, né, para mudar de vida. Né? E a coisa não é tão fácil. Eles precisam aprender a lidar com o difícil, porque o fácil eles já sabem, muito bem estão acostumados e condicionados. Eles querem tudo fácil, né, a partir do impulso, a partir da compulsão adquisitiva. E o difícil aí seria eles entrarem dentro deles, tomarem uma consciência, criarem uma motivação e uma determinação a partir de tudo aquilo que eles perderam e de que precisa realmente mudar essa história. Vamos a um próximo caso. Bom dia. O meu caso, eu manipulei centenas e centenas de pessoas e de chegar a um ponto e quando chegava o meu familiar, que era meu pai, para pedir ele ajuda ou uma ajuda de forma de manipulação, que ele já sabia que ali eu já estava literalmente em fundo de poço. E ele não me ajudava como eu queria a manipulação, mas sim, ele já sabia que eu já estava na situação péssima e só me ajudaria se fosse em forma de internação. Ele não facilitava para mim. Mas eu manipulei muitas e muitas e muitas pessoas. Quando chegava no familiar, eu já sabia que já era uma forma já de internação. Ou se internava, ou continuava na rua. Isso é muito importante, né? Esse caso, vocês verem que quantas pessoas tentam ajudar um dependente químico de diversas formas, né? De diversas maneiras, mas não coloca como prioridade nessa ajuda o tratamento, porque é através do tratamento, é o único caminho para ele mudar a sua história, né? A sua própria recuperação, ele fazer a mudança de vida pessoal. Então vocês verem que nesse caso, se ele conseguiu manipular centenas de pessoas, é por quê? Porque essas pessoas não estavam numa relação de ajuda assertiva, eficaz, eficiente com esse dependente químico. Eram pessoas ingênuas, ignorantes, que não entendiam do assunto, não conheciam o problema e só usaram possivelmente da boa vontade, da boa intenção com esse dependente químico. Então, enquanto ele estava no meio dessas pessoas, ele usava elas e tinha seu ganho secundário, né, tratando elas como um objeto da manipulação deles. E aí o que aconteceu? Em relação ao seu pai. Na hora que o pai chega, ou tratamento ou rua, é justamente, assim como a doença é radical com o dependente químico, é preciso que a família também seja radical com o dependente químico em relação à recuperação, em relação ao seu tratamento. E foi o que esse pai fez, né? Não tem outra ajuda qualquer, não existe senão tratamento. Então é preciso que o familiar seja radical com o dependente químico, né? Se começar a colocar reticências, criar razões, criar justificativas, indo em busca de outra direção sem ser o tratamento, a coisa se complica ainda mais. Eles ficam mais fragilizados, inclusive a família. Então isso é muito importante, essa radicalidade com o dependente químico em relação ao tratamento. Isso é fundamental. É necessário a pessoa procurar se tratar realmente, verdadeiramente, fazendo a sua recuperação. Isso se faz muito necessário. Vamos agora ouvir mais um caso.
Bom dia. Aqui no PCJ eu descobri o tanto tanto que eu manipulei meu pai, minha mãe, né? Pedia dinheiro a eles ou então roubava, né? Meus pais morreram. Continuei manipulando minha irmã, que estava cuidando de mim, né? Até que chegou um ponto que ela disse: ou você faz tratamento ou então rua. Não é que eu não vou te dar mais nada, não vou te dar dinheiro nenhum. Exatamente. Essa é a condição. Então, enquanto o dependente químico está dentro da casa, dentro da família, a prioridade dele é o seu abuso de drogas. E como a doença, a dependência química, é uma doença comportamental, obviamente, ele terá comportamentos disfuncionais dentro da própria casa, na relação com a família. E isso acaba virando um transtorno, um inferno na própria família, né? E onde não somente ele passa a ser o prejudicado por causa do seu abuso de drogas, mas também a família, como uma extensão dele, se torna também prejudicada, né? Começa a ter perdas, estresse e muitas coisas acontecem, até risco de morte, inclusive. Então é fundamental essa radicalidade. A família precisa ser radical com amor, né? Existe o grupo, né, que eu admiro muito, considero muito e valorizo muito enquanto instrumento de recuperação, chamado amor exigente. Então é preciso que a família, que as pessoas que tratam com o dependente químico lá fora, né, tenham um amor exigente, né, um amor com condições, né? Expresse seu amor incondicional, em termos de sentimento, pelo seu dependente químico, impondo condições, colocando condições. Porque a dependência química, a doença nele, impôs condições a esse adicto. E uma das mais severas condições que ela impôs, foi construir nele uma identidade adictiva. Então, o dependente químico, que está na sua casa, que mora com você, ele já não é mais ele somente, ele tem uma identidade adictiva. Então, ele está condicionado, ele está nessa condição, né, nessa prisão. Então é preciso uma força oposta, uma força ao contrário do familiar. Qual é? É preciso que o familiar reforce, sustente e crie bastante energia também em impor condição. E que essa condição que o familiar imponha seja além do que a condição imposta pelo dependente químico. Até porque, se o familiar não faz isso, o dependente químico, através dos seus descontroles, passa a controlar toda a vida, a rotina, o cotidiano, né, a atmosfera, o ambiente do lar que ele vive, né? Ou seja, se torna uma casa que tudo que acontece lá é transtornado através da própria doença adictiva. Por isso é importante que a família tenha esse amor exigente. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, né? Ele é uma segunda parte de um vídeo anterior que eu fiz sobre a manipulação. Então essas são as histórias de manipulações e como as famílias reagem. Até um próximo vídeo, e se tiver algum comentário, alguma pergunta, coloque aí que em algum momento eu irei te responder. Um grande abraço.